Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Hoje é dia das mães. Eu quero hoje dar os parabéns a todas as mães e compartilhar uma palavra, embora não seja uma palavra específica para as mães, é uma palavra para todos nós, mas é uma palavra inspirada em uma mãe que para mim é um grande exemplo na Bíblia, uma personagem tremenda. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 ao 18. O tema desta noite é um testemunho para todas as gerações. Um testemunho para todas as gerações. 1 Samuel 1, 12 ao 18. Podemos ler? Amém? Vamos lá então. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, te damos graças, Senhor, por esta noite, por esse tempo precioso na tua presença. Te damos graças, ó Deus, por tua palavra viva, poderosa, e nesta noite, Senhor, queremos receber revelação dela, Senhor. Por isso te pedimos, Deus, libere sobre nós a unção, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, e a todos nós, ó Deus, entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, obrigado, Senhor. Age em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso, queridos. Embora seja Dia das Mães, e quero honrá-las com o meu carinho, a minha palavra de felicitação. Porém, a palavra, como disse anteriormente, ela é direcionada a todos nós, não somente às mães, é direcionada a todas as pessoas. Ana, mãe do profeta, sacerdote e juiz Samuel, uma mulher espetacular. Uma mulher que passou momentos muito difíceis, que estava desejosa de ser mãe, porém a vida lhe privou por um grande tempo, até que então Deus abriu a sua madre e ela pôde ter filhos. Mas até ela adquirir seu primeiro filho, que foi Samuel, ela passou por experiências muito fortes, por momentos muito difíceis, e ela teve que perseverar em fé. E Ana é para mim uma mulher genuinamente virtuosa. A Bíblia fala da mulher virtuosa. O livro de Provérbios nos fala do que é uma mulher virtuosa. Hoje a nossa sociedade não se preocupa muito com isso. Se preocupa muito mais com uma questão exterior do que com as virtudes que uma mulher pode ter. A sociedade está equivocada. Devíamos preocupar primeiro com as virtudes interiores. Amém? E Ana era uma mulher de muitas virtudes interiores.
E mesmo em face de muitos problemas, essa mulher, ela deixa para nós um exemplo muito grande de quem superou frustrações, decepções, traições, provocações e até muita humilhação. Uma mulher que viveu uma vida, um tempo muito difícil, mas não perdeu a sua fé. Ana manteve sua fé acesa, seu coração humilde, e ela teve uma constância, uma regularidade na sua vida com Deus tremenda, que serve para nós como testemunho vivo. A história verídica de Ana aconteceu há aproximadamente 3.000 anos, um pouco mais de 3.000 anos. E a história é tão poderosa e tão viva que ela continua sendo para nós hoje uma referência de uma pessoa de Deus, uma referência de uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, que teme a Deus, de uma pessoa de fé, de uma pessoa que vive uma expectativa em Deus. E embora essa passagem, esse acontecimento tenha 3.000 anos, a palavra de Deus se renova e ela se torna tão atual para nós como se tivesse acontecido agora. É muito atual para nós, porque a palavra de Deus, ela se renova, amém? Porque ela é espírito e vida. E ela não está aqui na Bíblia, esta história, por acaso, está aqui porque Deus decidiu colocá-la aqui, para que servisse para as gerações vindouras um exemplo poderoso de uma mulher de Deus. Mas eu não estou ministrando só para mulheres, estou ministrando para todos nós. Estou pensando em nós todos. Todos nós precisamos de ter algumas experiências, ou pelo menos a fé e a perseverança de Ana. Então eu destaco aqui 6 princípios na vida de Ana, que são importantíssimos para nós. Não dá para a gente minuciar todas as coisas, mas 6 princípios eu posso tirar aqui da experiência de Ana para nós. Primeiro princípio está no versículo 12, que é tempo de oração com qualidade. Ana não obteve a sua solução, a sua resposta, simplesmente porque ela era uma mulher religiosa. Não. Ana tinha tempo de qualidade com Deus. E ter tempo de qualidade com Deus é fundamental na nossa vida. Tempo de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tempo de orar, tempo de falar com Deus, de abrir o coração para Deus. Nós vivemos uma geração que gosta de pedir oração, mas vivemos uma geração que não gosta de orar. Vivemos uma geração que pede muita oração, mas temos uma geração também que não dedica-se à oração, que perde as oportunidades de orar, e fica dependendo às vezes de outras orações, de orações de outras pessoas. Eu sei o quanto é importante uma campanha de oração, mas sei também o mal que faz uma igreja que vive de campanha de oração, o mal que faz para as pessoas, porque as pessoas não crescem, as pessoas não amadurecem, as pessoas continuam sendo criança para a vida toda e dependendo da oração de outros, dependendo da oração de terceiro, e não desenvolve as suas próprias experiências. O mesmo direito e a mesma oportunidade que alguém que você acha que é poderoso em oração tem, você também tem. O mesmo acesso que qualquer pessoa tem à presença de Deus, é um acesso que você também tem. A diferença é que aquela pessoa que você tanto pede oração e reivindica de repente, ela gasta tempo, ela se disciplinou, ela busca mais a Deus. Só isso. Não muda nada. Vocês têm a mesma natureza, correm os mesmos perigos, os mesmos riscos.
tem as mesmas tentações, porém alguém tem uma decisão de orar. Só isso que faz a diferença. De ter um tempo de qualidade na presença de Deus. É claro que nós devemos orar uns pelos outros, ministrar uns aos outros. Mas uma pessoa que só depende da oração de outro e nunca ora, é muito frágil. É um bebê na fé, é uma criancinha na fé. E qualquer vento de doutrina a destrói. Qualquer sentimento a derruba. Por quê? Porque ela não está alicerçada na pedra chamada Cristo Jesus. Então não estou falando de outra coisa senão tempo de oração de qualidade. E diz o texto, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Você vai estudar o texto e vai perceber que ela estava tão envolvida com Deus, ela estava tão cheia de Deus, ela estava encharcada da presença de Deus, que agora ela já não conseguia mais nem falar palavras que fossem de forma tão compreensível. Talvez ela estivesse falando em línguas e o sacerdote Eli não conhecia isso. Embora fosse sacerdote, não tinha aquela experiência, porque o próprio sacerdote estava em decadência. Não só a nação toda, mas o sacerdote. Mas Ana esteve diante de Deus. E diz o texto que ela demorou, ou diz, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Nós sabemos muito bem que a eficácia da oração não é o tempo que nós gastamos, mas sabemos também que se não gastarmos tempo, a oração não terá eficácia. Parece contraditório, mas eu quero explicar. Há determinados momentos que uma oração de segundos pode fazer um grande efeito, mas isso só acontece com quem, muitas das vezes, também demora em oração na presença do Pai. Amém? Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, só disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. Ele não fez uma oração retórica, comprida, bonita, que chamasse a atenção das pessoas, mas porque Jesus tinha o hábito de demorar-se na presença do Pai. Ele se afastava constantemente para ter um tempo de qualidade com seu Pai. Quando nós tivermos um tempo de qualidade com Deus, de verdade, muitas das vezes nossa oração vai ser uma oração curta e gerará os resultados que nós tantos almejamos. Amém, queridos? Uma coisa está ligada à outra. O versículo 13, um outro princípio que Ana nos deixa é manter um coração quebrantado. Ana manteve o seu coração quebrantado. Olha o versículo 13 e 14. Porquanto Ana só no coração falava. Ana estava embriagada da presença de Deus, e as suas palavras já não eram palavras compreendidas, porque o sacerdote já não podia compreendê-la. E o sacerdote achou que ela estava embriagada de bebida alcoólica, embora ela estivesse mesmo embriagada, mas ela estava embriagada, era da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Versículo 14, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eli estava convicto de que Ana havia tomado muito vinho. Por isso ela estaria embriagada. Mas ela não estava embriagada, queridos. Hoje, as pessoas se embriagam com bebidas alcoólicas, mas se embriagam com outras coisas também. Alguns se embriagam com artistas, outros se embriagam com carros, outros se embriagam com outros bens materiais, outros se embriagam com fama, com sucesso, com dinheiro, com qualquer outra coisa. Mas poucos se embriagam da presença de Deus. E Ana, ela nos deixa esse exemplo maravilhoso,
de estar embriagada da presença de Deus, cheia de Deus. Ela estava na presença de Deus, cheia de Deus, e o sacerdote não consegue identificar, discernir entre uma pessoa cheia de Deus e uma pessoa que tivesse bebido bebida alcoólica. Impressionante, impressionante como estava mal esse sacerdote, o sacerdote Eli, não é verdade? Mas como é bom a gente poder ver e ter pessoas como Ana para nos inspirar. Como é bom ter referências como Ana. Como é bom poder ler a Bíblia e descobrir pessoas que são comuns como nós, mas que conseguiram ter uma experiência tão forte com Deus, que deixa para nós um exemplo tão tremendo. Sabe, queridos, nós sabemos que orar é uma coisa, mas ter vida de qualidade de oração e manter um coração quebrantado são coisas bem diferentes. Fazer oração qualquer um pode fazer, mas não basta fazer oração. Ana teve tempo de qualidade na presença de Deus, mas ela teve também um coração quebrantado diante de Deus. Quebrantamento, queridos. Às vezes nós vemos as pessoas dando ordem a Deus, dizendo a Deus o que deve fazer, ordenando a Deus o que deve fazer, e não se quebrantando diante de Deus. Oração sem quebrantamento, queridos, é uma reza, é algo vazio, é algo oco. Mas oração precisa de vir acompanhada de quebrantamento. Um coração contrito e quebrantado, disse o salmista, Deus não o abandonará. Deus não o rejeitará. Nós precisamos de ter um coração quebrantado. E essa mulher estava quebrantada diante de Deus. Por que ela estava quebrantada? Porque ela reconheceu, e ela reconhecia, que se Deus não operar na sua vida, ela não podia obter a vitória. Ela entregou os pontos, ela entendeu que ela não podia resolver a sua vida por ela mesma, que as suas artimanhas, que os seus recursos, que as suas qualidades, embora não fossem muitas, não eram suficientes. Ela precisava depender de Deus. Então Ana se quebranta diante de Deus. E quando alguém se quebranta diante de Deus, queridos, o coração de Deus se derrete e Deus abre as comportas dos céus e abençoa. Amém? Terceiro princípio que nós vemos em Ana, que parece igual aos anteriores, mas é algo diferente, está no versículo 15, que é orar com intensidade. Orar com muita intensidade. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ana havia derramado de forma poderosa o seu coração, a sua alma, diante do Senhor. Orar com intensidade é derramar-se diante de Deus. Derramar-se diante de Deus é abrir o seu coração, a sua vida, assumindo de fato e de verdade que Deus é poderoso para fazer, mas que você e eu somos incapazes de fazer. Orar com intensidade é buscar, procurar, agarrar na última esperança, a única esperança, que é o próprio Deus. Às vezes nós buscamos crer e segurar em tantas coisas, e até em pessoas, e esquecemos de confiar no próprio Deus, de acreditar no próprio Deus, de acreditar na sua palavra. Mas Ana não. Ana estava intensa em Deus. Ana estava intensa em Deus. Ana se lançou de corpo e alma. Ana estava completamente envolvida pela presença de Deus.
Ana esqueceu tudo que estava naquele momento atrapalhando a sua vida. Ana naquele momento esqueceu do seu esposo, esqueceu de todos aqueles que estavam ao seu redor. E naquele momento não considerou nada, absolutamente nada, a não ser a presença de Deus. Queridos, não dá para ser intenso em Deus se você não separar tempo sozinho com Deus. Não tem como ser intenso em Deus. Para você ser intenso em Deus, você tem que ter tempo sozinho com Ele. E aí você vai aprender a intensidade da oração de Ana. Você pode ter as suas experiências. Não só pode, como você deve ter as suas experiências. Se você quer crescer em Deus, se você quer desenvolver ministério, se você quer que a sua célula cresça, se você quer que a sua família tenha uma vida transformada, se você quer mudança de vida, você precisa também de mudar o nível de relacionamento com Deus. É necessário ser intenso em Deus. E o quarto princípio de Ana está no versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Qual era a necessidade, a ansiedade, qual era o desespero de Ana? Porque Ana se colocou em oração de maneira tão intensa? Porque Ana estava orando ao ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Qual era o problema de Ana? Muitos devem saber, mas talvez alguém não saiba. Naquele tempo, naquela cultura que Ana vivia, o homem podia ter mais de uma esposa. Tinha oficial e tinha também outra ou até outras. E como Ana era estéril, não podia dar filhos ao seu esposo, a sua rival deu vários filhos ao seu esposo. E um dia o seu esposo, vendo que ela estava triste, ela disse e perguntou: por que você está triste? Ela disse: porque Deus fechou a minha madre e eu não posso lhe dar filhos. E o esposo fez uma linda declaração de amor a ela, disse: eu te amo e eu não sou melhor do que muitos filhos para você. Tem homem que acha que é, né? Mas uma mulher, principalmente naquela cultura, e uma mulher, é claro, estou falando de uma mulher normal, de uma mulher dentro dos propósitos, dos princípios bíblicos, uma mulher que Deus planejou, se acontecer um distúrbio no seu corpo, e ela não poder ter filho, por uma coisa ou outra, essa mulher, de certa forma, vai ter algumas tristezas e algumas frustrações na vida. Certamente terá. Porque faz parte da natureza da mulher ter filhos. Faz parte da natureza da mulher. Ainda que ela não gere no seu ventre, ela vai gerar no seu coração. Eu tenho certeza disso. E você pode gerar no ventre, como pode gerar no coração. Eu conheço isso, eu sei o que é isso, não é? De muitos anos de ministério, acompanhando tantas pessoas, a gente sabe o que é isso. Mas Ana queria filhos do seu próprio ventre, com seu marido, e ela não podia tê-los. E Penina, que era outra mulher, tinha dado filhos e ficava provocando. E ela, além de já sofrer esta situação, que para ela naquela cultura era muito pior ainda, ela sofria também as implicações daquela outra mulher, sua rival, que estava sempre agredindo ela com palavras e humilhando. Ela estava sendo provocada, ela estava frustrada, ela estava decepcionada, ela estava angustiada, ela estava ansiosa, só que
ela não perdeu a fé e a esperança em Deus. Amém? Ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Sabe, queridos, há sentimentos que nós de repente não conseguimos fugir deles, como ansiedade, como frustração, como decepção. É possível termos ao longo das nossas vidas esses sentimentos, essas experiências. Mas uma coisa que jamais podemos perder é a fé. Jamais podemos perder a esperança. Jamais podemos perder a expectativa em Deus. Por isso nós não podemos abrir mão de uma vida na presença de Deus. Porque maior que seja a decepção, a frustração, maior que seja a dificuldade, se você estiver na presença de Deus, a solução estará muito próximo de você. Amém? Ainda que não alcance aquilo que você gostaria, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo. Deus vai te dar, Deus vai resolver, Deus vai solucionar de uma outra forma, talvez. Talvez Deus supra a sua necessidade de uma outra forma. Mas Deus jamais quer ver você completamente triste e derrotado ou derrotada. Amém? Então, esta mulher, no versículo 16, ela demonstra que uma paixão maternal tremenda. A paixão maternal, ela é poderosa, nós sabemos disso. E as mulheres sabem muito mais. E os homens não podem compreender. Há uma coisa que os homens nunca vão entender, é a paixão, o amor de uma mãe por um filho. É impossível um homem entender. É impossível. Eu sei que existem homens muito apaixonados pelos seus filhos, que amam profundamente seus filhos, mas jamais entenderá a paixão e o amor de uma mãe. Não tem como entender. Como vai entender? Só se conseguir fazer um transplante de útero, não é? Conseguir gerar no seu corpo uma criança. Pode ser que a ciência está caminhando cada vez mais loucamente, sabe? Porque pode chegar, isso aí já está sendo, já é estudo da ciência, já estão trabalhando para isso. Se não me engano, já até ouvi falar de um homem que estava gerando em um útero adaptado aí, uma criança. Não sei se é equívoco meu, mas é tanta notícia que a gente fica até meio perdido de tantas notícias. Sabe por quê? Porque tudo isso faz parte do cumprimento da palavra de Deus. O profeta Daniel disse que nos últimos dias a ciência se multiplicará, queridos. A ciência se multiplicará. É uma coisa louca a ciência. Tem coisas que nós não acreditávamos já existem. E há coisas que nós não acreditamos, todavia poderão existir. Não dá para duvidar de quase nada mais que a ciência é capaz, porque a Bíblia tem que se cumprir. Não é para enaltecer o homem. Muitas vezes nós até achamos, por que Deus permite, né? Que nós somos tontos, não conhecemos a palavra de Deus. Porque Deus permite. Deus permite porque é o cumprimento da palavra de Deus. Deus não vai impedir determinadas coisas, vai permitir que aconteça. Não é verdade? Mas a paixão maternal é o quarto princípio que nós mencionamos aqui. O quinto princípio, vida de oração e fé que gera paz. Versículo 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Agora o profeta, depois de Ana dizer a ele, olha, eu não estou embriagada, eu não bebi vinho, eu sou uma mulher atribulada de coração, e eu vim à presença de Deus com intensidade, buscar de Deus algo para a minha vida que eu quero, que eu desejo, eu preciso e eu creio. Então, querido, se você quer, se você deseja, se você precisa e você crê, seja intenso na busca com Deus. Porque se for algo que não contraria o plano e a palavra de Deus, você pode crer, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Agora, os planos de Deus são maiores. Os pensamentos de Deus em relação a nós são maiores. Temos que entender isso também.
mas nós temos o direito de irmos à presença de Deus, de termos oração intensa, tempo de qualidade na presença de Deus. E Ana, porque fez isso, agora o sacerdote a compreendeu, depois dela explicar a ele o que estava acontecendo. Então o sacerdote agora profetiza: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vai em paz, vai em paz. Ele estava afirmando que Deus daria a ela o filho. Está afirmando que Deus responderia a sua oração. O sacerdote concorda com ela e ela volta para sua casa. Como? Em paz. E o sexto princípio é o descansar em Deus. Como Ana agora volta e descansa em Deus. E você não vê mais o texto falando, mas você agora vai ver mais na frente Ana cantando, não é? Cantando, louvando a Deus pelo presente, pela bênção de Deus na sua vida. E Ana não tem apenas um filho, Ana tem vários filhos. E Ana faz com Deus um pacto, uma aliança, e disse: olha, se o Senhor me conceder, eu vou dedicar esse filho ao Senhor. E ela cumpriu com o que ela falou com Deus. E às vezes nós fazemos tantas promessas a Deus e depois não cumprimos. E Deus conhece o nosso coração e a nossa mente. E Deus sabe se vamos cumprir ou não, porque Deus conhece o futuro. E muitas vezes Deus não responde porque nós não estamos prontos para cumprir com Ele aquilo que nós prometemos. E Deus está esperando nós alcançarmos um nível de comprometimento, de responsabilidade com Ele, para depois Ele nos abençoar. Versículo 18, e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ana descansou em Deus. Ana, que não comia, agora já foi para casa comer. Ana, que estava angustiada, agora está tranquila. Ana, que estava com uma expressão facial de muita tristeza, diz o texto que agora o seu semblante já não era triste. Sabe, queridos, não há lugar de maior alegria do que na presença de Deus. Não há lugar mais prazeroso do que a presença de Deus. Não há lugar para você aliviar a sua alma melhor do que a presença de Deus. A presença de Deus, ela é um lugar de descanso. E o salmista disse: na tua presença há abundância de alegria. Amém? Na presença do Senhor há abundância de alegria. E às vezes, parte da tristeza que assola a sua vida pode ser somente falta de tempo com Deus. Falta você tirar um tempo de qualidade, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para se quebrantar, deixar seu coração se render a Deus, render-se totalmente ao Senhor, falar das suas mazelas, dos seus problemas. Não tem lugar melhor para você abrir o coração do que a presença de Deus. Você pode desabafar diante de Deus, mas Deus não sabe, sabe. Deus sabe. É claro que Ele sabe da sua situação, mas Deus quer que você verbalize também a sua necessidade. Não é porque Ele não sabe, mas é para que você tenha convicção do que você quer. Você tenha convicção da sua situação. E quando Deus operar, você vai poder dar graças e glória a Deus. E não vai se vangloriar de uma obra que Deus fez. Você precisa de orar e desejar com tamanha paixão, uma paixão maternal, e ter a vida de oração que gera paz. Aí você vai aprender uma coisa maravilhosa: descansar em Deus. Descansar em Deus. Queridos, nós vivemos
uma vida muito atribulada. Somos um povo que corre muito, que não tem tempo para muita coisa. Preste muita atenção. Se não temos tempo para orar, se não temos tempo para estar com Deus, se não temos tempo para estar sozinho com Deus, as demais coisas não serão tão abençoadas. E se você já é abençoado com pouco tempo ou sem nenhum tempo, imagine se você dedicar tempo na presença de Deus. Creia nisso, queridos. Creia nisso, creia nos princípios que Ana nos ensina, que Ana nos mostra. Qual necessidade você tem na sua vida? Ana queria apenas um filho, desejosa de ter um filho, muito desejosa. Mas o que é que você deseja tanto? O que é que faz o seu coração se quebrantar? O que é que, se você vai à presença de Deus colocar, você vai chorar? Seus olhos não serão mais secos. Cada um tem as suas necessidades, não é verdade? Eu tenho as minhas, você tem as suas necessidades. E as necessidades que nós temos. E se nós colocarmos diante de Deus, quebrantarmos nosso coração diante de Deus, Deus, sem dúvida, querido, vai ouvir a nossa oração. Mas é necessário termos intensidade, termos tempo de qualidade com Deus, quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Ora, qual pai que a criancinha, olhando para ele, chorando, pede alguma coisa? Esse pai, essa mãe não responderá. Jesus disse isso: vocês que são maus, sabe dar aos filhos aquilo que eles querem, que eles precisam, que eles desejam, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês. Deus gosta de abençoar, Deus ama abençoar, mas Deus é Deus de princípios. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender que precisamos entrar nos princípios de Deus, viver os princípios de Deus, aplicar os princípios de Deus. E esse princípio é um princípio poderoso, queridos. O princípio de estarmos na presença de Deus. Amém? Repita, por favor, diga: tempo de oração com qualidade. Manter o coração quebrantado. Orar com intensidade. Ter paixão maternal. Vida de oração e fé, que gera paz. Descansar em Deus. Amém? Glória a Deus.